Olá, profissional contábil, tudo bem? Meu nome é Guilherme Abreu, eu sou consultor tributário aqui na LegisWeb e hoje vamos dar continuidade à sequência de vídeos sobre a reforma tributária. Conforme conversamos em vídeos anteriores, a reforma tributária trouxe para o cenário jurídico brasileiro a possibilidade do cashback. Mas e aí, como será a aplicação desse dispositivo na prática? De acordo com o artigo 100 do PLP 68 de 2023, famílias integrantes de grupos de baixa renda terão possibilidade de reaver o imposto pago, e tudo será especificado em legislações específicas sobre esses grupos. O destinatário dessas devoluções será o responsável pela unidade familiar devidamente cadastrada no CAD Único, que é o Programa Social de Benefícios do Governo Federal. Além do CAD Único, o governo pode estabelecer uma outra legislação como pré-requisito para recebimento do cashback. Porém, esse grupo familiar deve seguir cumulativamente os seguintes requisitos: ser residente no território nacional, possuir inscrição ativa no CPF e ter renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa. O destinatário dessas devoluções que tiver sua inscrição no CAD Único e tiver todos os requisitos preenchidos, terá sua inscrição de forma automática no sistema de cashback, podendo ter a sua inscrição revogada a qualquer momento. Os dados coletados na sistemática do cashback serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e a sua sistemática também seguirá o Código Tributário Nacional. Os dados relativos ao cashback só poderão ser utilizados ou cedidos a órgãos da administração pública, ou utilizados de maneira anônima para institutos que realizem pesquisas voltadas para o sistema de devoluções. As devoluções do CBS serão geridas pela Receita Federal, a quem cabe normatizar, coordenar e supervisionar a execução da entrega, definir procedimentos que cheguem ao montante que deva ser devolvido e aos procedimentos de devoluções, elaborar relatórios gerais dos valores que foram devolvidos, além de realizar toda a prestação de conta dos valores retidos de CBS que voltaram para os consumidores, adotar ações e iniciativas necessárias para os critérios de devoluções e mecanismos que facilitem toda essa devolução. Os procedimentos estabelecidos para o sistema do cashback fomentarão cada vez mais meios que formalizem a forma correta de emissão de documentos fiscais e amparem as vendas de forma legal. Dessa forma, cada vez mais será instigado a emissão de documentos fiscais e a saída da informalidade, e assim o sistema cada vez mais fomentará a cidadania fiscal e a diminuição da sonegação fiscal, diminuindo a informalidade das atividades econômicas e a concorrência desleal. Já em relação às devoluções do IBS, essas serão geridas pelo Comitê Gestor, e todas as suas especificidades serão controladas por meio da Receita Federal. Já no caso da cobrança de energia elétrica, esgoto, gás natural e água, o momento da devolução dos valores do imposto retido por meio do cashback será realizado no momento da cobrança desses itens. Já nos demais casos, a devolução será realizada em momento distinto, onde tudo será regulamentado por meio de legislações específicas a respeito do cashback. De acordo com o PLP 68 de 2023, os valores serão disponibilizados após a apuração num período máximo de 15 dias para a restituição. E após a apuração e disponibilização, o agente financeiro deverá transferir os valores para as famílias num período máximo de 10 dias. As devoluções serão baseadas por meio do documento fiscal. Assim, o valor do consumo será a base de cálculo para chegar no valor do imposto que foi tributado naquela operação. Dessa forma, as famílias terão cada vez mais que estar presas e vinculadas a uma compra segura e regularmente especificada pelo fisco. Dessa forma, para chegar no valor do tributo a ser devolvido para as pessoas físicas, deverá ser levado em consideração os seguintes requisitos. Requisito número 1. O consumo total das famílias destinatárias, inclusive aqueles consumos que terão incidência do imposto seletivo. E o requisito número 2 é a compatibilidade da renda daquela família, juntamente com a capacidade contributiva e capacidade de consumo que aquela família tem. Também serão levados em consideração os dados de consumo vinculado ao CPF do representante familiar daquela família cadastrada, pois assim será possível verificar e acompanhar os bens e serviços utilizados por toda aquela entidade familiar. Também será levado em consideração a venda familiar disponível, ou seja, a renda per capita declarada no CAD único de todo o grupo familiar.
assim como haverá o comparativo de tudo que aquela família consome por meio do cadastro no CPF. Em relação ao cashback, também será levado em consideração os dados publicados a respeito de órgãos e entidades de pesquisa, a respeito de grupos familiar, consumo e sem falar de todos os dados disponibilizados por meio de órgãos fiscalizatórios do governo. Agora vamos entender um pouco do que já está publicado por meio do Projeto de Lei Complementar 68 de 2023, que traz percentuais de alguns serviços e produtos no que serão devolvidos. Vejamos, o percentual de 100% relativo ao CBS e 20% relativo ao IBS na aquisição de gás de cozinha, aquele de 13 kg, formado de gás liquefeito de petróleo. 50% de CBS e 20% de IBS nas aquisições de gás, esgoto, água ou energia elétrica, e 20% de CBS e IBS nos demais casos. Mas destaco aqui que, por meio de legislação específica, a União, os estados e o Distrito Federal podem fixar valores e percentuais maiores ou diferentes do que foi estipulado até aqui, por meio de lei específica a respeito do assunto, excepcionalmente relativo a grupos e famílias que estejam inseridas em locais de difícil acesso ou de difícil rastreamento a respeito da devolução do cashback. Poderão ser adotados mecanismos mais simples de devolução, tudo isso por meio de legislação específica. Porém, todos os dados de renda média, de receita, de capacidade contributiva, de dificuldade na devolução em face da localização dessas famílias, serão tudo baseados em pesquisas realizadas pelo próprio IBGE, onde fornecerá tais dados para o governo estabelecer mecanismos de devolução e facilidade na hora de reaver o tributo pago para essas famílias, excepcionalmente com relação às localidades que tragam dificuldade operacional na hora de realizar o cálculo de devolução dos tributos em face da localização das famílias beneficiárias. Poderão ser disponibilizados meios que facilitem o cálculo do tributo, alternativamente ao que já foi estipulado, em caráter mais simples. Os dados relativos ao consumo de bens e serviços, assim como a renda média ponderada e a renda per capita dessas famílias, serão quantificados e analisados por órgãos de pesquisas, assim como o IBGE. Dessa forma, será realizado uma espécie de banco com dados sobre orçamentos familiares. Em nenhuma das hipóteses, o valor creditado relativo à devolução por cashback poderá ser maior que o ônus suportado pelo tributo em relação ao CBS, e assim, o acompanhamento desse ônus será baseado nos documentos fiscais emitidos, ou basicamente pelos valores disponibilizados no banco do IBGE. O Comitê Gestor, assim como a Receita Federal, irão detalhar melhor como será a aplicação prática das devoluções relativas de cashback. Porém, só pelo PLP 68 já dá para ter uma noção mais ou menos de como irá funcionar essa sistemática de devolução para famílias de baixa renda. Até aqui, conseguimos traduzir um pouco e entender melhor desse instituto. E é claro, não deixe de consultar a nossa consultoria especializada para mais informações. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!